Muito boa noite, meus amigos. Entra ano, sai ano, e o Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor em Jesus prossegue em sua tarefa de difundir as claridades da nossa querida doutrina espírita. Hoje estamos aqui reunidos para realizarmos o primeiro trabalho do Evangelho, Vibrações e Passes do ano de 2026. Que nós rogamos ao Divino Mestre Jesus que seja pleno de realizações no campo material, mas especialmente no campo espiritual. Nesta noite, meus amigos, a primeira sexta-feira do mês, nós, como fazemos costumeiramente, vamos abordar uma obra da doutrina espírita que eu tenho aqui em minhas mãos. Trata-se do livro Bastidores da Mediunidade, psicografado por Emanuel Cristiano e ditado pela benfeitora Nora. Temos a alegria de receber a nossa querida Ana Araújo, que fará a palestra sobre o livro selecionado para a noite de hoje. Mas antes, vamos aos nossos recados. Peço a todos que desliguem seus celulares para que uma eventual comunicação fora de hora não venha interromper os nossos trabalhos, porque sabemos todos nós que para que o trabalho transcorra da melhor maneira possível, é fundamental que nos concentremos, que mantenhamos silêncio. Outro recado importante, sobre o qual traremos novas informações a partir da semana que vem, creio eu, guarda relação com os cursos que a nossa casa oferece. Em breve, as inscrições para os diversos cursos abertos para aqueles que têm interesse em aprofundar os seus conhecimentos acerca da doutrina espírita, essas inscrições serão abertas e todos serão comunicados. Bem, na noite de hoje, eu farei aqui as leituras e a prece inicial. A nossa querida Luciana fará as vibrações para a aplicação dos passes, para a fluidificação das águas, e eu encerrarei os trabalhos com a prece final. Então, vamos começar aqui os nossos trabalhos com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Do capítulo 7, intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito, do seu item 11, cujo tema é Orgulho e Humildade, trazemos o seguinte trecho. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa de seus méritos e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Acreditavam que essas coisas lhes eram devidas e, por isso, quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Do livro Vigiai e Orai, psicografado por Carlos Bacelli e ditado pelo Espírito Irmão José, trazemos o capítulo intitulado Insucesso e Recomeço. Se faceias algum insucesso em tua vida, admite o fracasso e recomeça. Não te demores na lamentação. Não inventaries em excesso os teus prejuízos. Refaz as energias, traça novos planos e coloca-os logo em execução. Tem bom senso para saber quando não devas insistir. Não raro, um obstáculo na estrada
vem acompanhado de uma placa de sinalização indicando desvio. Certos atalhos nos levam de encontro a certos compromissos que não cumpriríamos caso insistíssemos na trajetória retilínea. Quem absorve o insucesso de hoje já começa a trabalhar pelo êxito de amanhã. Não percas tempo contemplando os escombros. Começa agora a reconstruir. E neste momento, meus amigos, nós vamos esquecendo todas as nossas preocupações materiais, a fim de que possamos nos ligar às esferas superiores, tranquilizando o nosso coração e a nossa mente, a fim de que possamos absorver da melhor maneira possível os ensinamentos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos e um feliz ano novo também. E o meu agradecimento a Tânia, a Raquel, a Sandra, pela oportunidade de aqui estar e de conversar um pouquinho aí com vocês. Como o nosso companheiro falou, o tema do livro deste mês de janeiro, o primeiro mês do ano, é sobre bastidores da mediunidade do Emanuel Cristiano pelo Espírito de Nora, que está com 20% de desconto na nossa livraria. Aqueles que quiserem conhecer mais e melhor sobre o conteúdo de tão importante livro, fica aí a sugestão. Licença aqui, porque eu ponho os papéis. E Emanuel Cristiano, autor do livro, a gente vai citar algumas palavras da vida dele, embora muito extensa, não daria para falar sobre tudo, né? Nosso tempo não é tão grande. É professor universitário, formado em filosofia e em ética. E desde a adolescência, ele já apresentava suas capacidades mediúnicas. Ele também é presidente e fundador do Centro de Estudos Nosso Lar, em Campinas. Ele, desde 1993, ele começou a escrever diversos livros. E também muitos livros importantes, tais quais Aconteceu na Casa Espírita. Com certeza muitos de nós já tivemos oportunidade de ler tão importante livro, que é uma realidade, é o que acontece na Casa Espírita. E muitos vão pensar, mas como a Casa Espírita acontece essas coisas? Acontece porque são seres humanos que trabalham ali. E todos nós temos as nossas fragilidades, né? E acabamos por cometer determinadas situações. E o autor, ele coloca nesse livro, Aconteceu na Casa Espírita, foi editado já inúmeras vezes. E escreveu também esse que nós vamos conversar, alguns itens desse bastidores da mediunidade. Quanto a Nora, que é uma entidade espiritual, que acompanha Emmanuel em suas diversas obras, quase na maioria delas todas. É seu mentor espiritual. Suas mensagens sempre foram sobre a responsabilidade doutrinária, a disciplina do médium e o seu aprimoramento moral. São características importantíssimas que o médium deve ter. Não é talvez tenha. É importantíssimo esses 3 itens que a Nora coloca. Então, são a responsabilidade que todos nós precisamos ter frente a uma situação que nós abraçamos, a um trabalho que nós abraçamos. E o trabalho mediúnico, ele é de vital importância, na medida que nós escolhemos trabalhar com ele, né? Trabalhar para ele, para aqueles todos envolvidos, todos os nossos irmãos desencarnados.
é também importante a disciplina nossa. Assim, podemos faltar no trabalho? Pode, mas não aquela frequência com que muitas vezes acaba por acontecer. Então temos que ter uma disciplina, mas a disciplina é para tudo, né? Como diz o Emmanuel junto a Chico Xavier, você tendo disciplina, disciplina e disciplina, você vai conseguir fazer tudo aquilo que ele fez. E também o nosso aprimoramento moral. Também outra situação muito importante para todos nós. E nesse livro nos traz também orientações técnicas e morais sobre o exercício da mediunidade. E Nora nos coloca também em uma outra coisa muito importante, nos fala sobre o aprimoramento moral e ético dentro das instituições e que vem sempre como sendo um espírito orientador. Então, as mensagens que ela traz sempre no sentido de orientar as instituições espirituais, veja, nesse aprimoramento moral e ético muito importante que deve existir. E uma das coisas importantes também colocada no livro, aqueles que trabalham junto a esses trabalhos de auxílio e fraternidade, enfim, auxílio fraterno, nós nunca podemos expor as dores dos nossos irmãos necessitados, porque ali são trabalhados inúmeros espíritos em dor, em sofrimento, espíritos que precisam de muitas orações. E aqueles que lá se encontram a buscar palavras que ajudem esses espíritos em dor e em sofrimento, que ali chegam em busca de uma palavra confortadora, em busca de oração. E a gente também não pode esquecer que a mediunidade é um grande compromisso assumido. Muitos, às vezes, na maior parte das vezes, não dão a importância, ou acham que é uma coisa simples, porque todos somos médiuns, mas tem uns que são mais exteriorizados. Veja, então, toda e qualquer mediunidade é um grande compromisso que nós assumimos e precisamos respeitar isto que nós recebemos. É um compromisso muito, muito grande. E se trabalharmos nesses trabalhos, mais ainda. Então, o quão importante é esses trabalhos mediúnicos, e muito bem colocado aqui no nosso livro do mês. E também nos é colocado do preparo necessário que existe na antecedência desses trabalhos, e não horas antes, dias antes já é preparado aquele trabalhador na psicofonia, enfim, nas palavras que serão colocadas para aquele espírito em dor. Então já são preparados antecipadamente. A espiritualidade está sempre junto a esses nossos irmãos que trabalham nesses trabalhos. E que também existe o preparo que antecede o próprio trabalho em si, naquele dia que a pessoa, é o dia do compromisso do trabalho. Então, já é um dia que a gente procura levar uma vida um pouquinho mais leve, vamos dizer assim, né? Uma alimentação mais leve também, mas a gente não pode se alimentar? Pode, mas a gente não vai comer uma feijoada e depois vai vir trabalhar num trabalho mediúnico. Então, e também buscar uma tranquilidade dentro do lar, junto com a família, enfim, aqueles que trabalham fora no seu ganha-pão, também buscar uma tranquilidade, porque nós já vamos entrando em sintonia, a espiritualidade já vai nos assistindo antecipadamente. E quando a gente chega aqui, mais uma vez, continuando a ser assistidos pela espiritualidade, para que cada um de nós possamos dar o melhor de nós a todos aqueles nossos irmãos em sofrimento, em dor, que possam ali chegar, que é o que eles precisam, de orações, de conhecimento, de doação de palavras importantes que façam com que eles se tranquilizem, né? E também, esse livro, o autor nos relata casos concretos que ele acompanhou ao longo da vida dele, nos trabalhos que ele assistiu, e estão relatados aí. E nos fala também do preparo, como a gente aqui acabou de falar. Então,
a alimentação é importante, um dia mais tranquilo. A gente espera que todos os nossos dias sejam tranquilos, mas a gente sabe que tem dia que não é tanto, né? Porque surgem os imprevistos no nosso dia a dia. Procuremos não nos transtornar por conta do que aparece. E como somos todos da doutrina, a doutrina nos dá essa sustentação. Esse que é o fato bastante importante. Então, todos nós abraçamos a doutrina kardecista e ela nos dá essa sustentação para que a gente tenha sempre força e coragem para superar os obstáculos da vida, porque eles vão existir sempre, enquanto nós aqui estivermos, fazem parte da vida de todos nós. E também, como eu disse, essa preparação, a sintonia fundamental também, ela já começa antes do trabalho. Quando a gente já chega, já se coloca na sala, em harmonia, com luz apagada, enfim, falando o mínimo possível, buscando uma leitura ali na sala, de leitura do nosso Evangelho, um livro de mensagens, para nos ficarmos o melhor possível sintonizados com o mentor do trabalho, o mentor de cada um de nós, para que o trabalho sempre se realize harmoniosamente. E todos aqueles nossos irmãos desencarnados que ali vierem através da psicofonia possam ser ajudados, atendidos e socorridos em suas necessidades. Mas também é muito importante para todos nós, e claro que para aqueles que também fazem o trabalho auxílio e fraternidade, o Evangelho no lar. É uma coisa que eu procuro falar sempre, porque para mim ele é importantíssimo. Eu acho que deve ser importante para todos nós. O Evangelho no lar, normalmente a orientação que é dada é uma vez por semana. O Evangelho no lar é todo dia. O tempo que nós dedicamos de 25, 30 minutos de ler o Evangelho, ler uma mensagem, fazer um comentário que se estamos sozinhos conosco mesmo, com Deus e com a espiritualidade, e fazermos as vibrações, os pedidos, não só para o nosso lar, não só para os nossos familiares, aquele nosso familiar, nosso filho, nossa filha, nosso neto que saiu para o trabalho, que ele volte tranquilo, harmonioso, que nada de mal lhe aconteça. Porque muitas vezes a gente vê pela mídia e por todos os locais quantas coisas podem acontecer com qualquer um de nós. Então, a importância do Evangelho no lar, para o nosso lar, para a nossa família, para a casa de paz e amor, essa casa que nos acolhe, onde buscamos sempre a palavra amiga e redentora, para o nosso país e para todos aqueles internados nos hospitais, que também precisam de orações. Isto não vai levar mais do que 25, 30 minutos. O que é isto? Não é nada. Porque assim, às vezes quando a gente está com aquela cordinha no pescoço, como às vezes eu falo, aí a gente procura rezar, rezar, rezar. Mas por que a gente não pode rezar todo dia? Por que não podemos fazer o Evangelho todos os dias? Mas, Ana, eu faço, eu rezo, sim. Nós estamos falando do Evangelho no lar, para proteção para os nossos familiares, que eles cheguem, voltem aos nossos lares da mesma maneira que eles saíram, ilesos, possam vir até um pouco nervosos por causa de trânsito, de tudo, mas voltem aos seus lares. Quantos muitas vezes acabam ficando pelas estradas e pelas ruas da vida? Quantos às vezes são atropelados? Então não nos custa fazer o Evangelho no lar todos os dias, escolhendo um determinado horário. Se tem o familiar que nos acompanha, ótimo. Se não tiver, ótimo do mesmo jeito, mas nós estamos com Deus, com o nosso mentor e com o nosso querido e amigo Jesus. Então, o nosso autor também fala da importância do Evangelho no lar para todos nós, né? E também ele nos fala sobre a importância do estudo, a importância de nós estarmos sempre estudando um livro, enfim, um determinado autor, para conhecermos sempre um pouco mais da nossa doutrina. Ah, mas eu já li esse livro, vamos reler novamente. Nós vamos ver este livro sob uma outra ótica, ou ler o livro que foi indicado pelo nosso coordenador. Também isso é fundamental.
Fora a nossa leitura que nós fazemos do nosso Evangelho, outros livros espíritas que possamos ter em casa. Ele nos fala também sobre a ética cristã. A palavra ética é uma palavra quase que não está muito sendo usada, a gente vê, mas a ética ela é importante em todos os segmentos, de todos os lugares. No trabalho, nas instituições como esta, numa igreja católica, enfim, em todo lugar. No nosso lar, em todo lugar a importância da ética, né? Então é um cuidado que nós temos para conosco, para com o outro, um cuidado verbal, um cuidado de pensamento, disso tudo, né? De não magoar, de não ofender, enfim, de uma série de circunstâncias. E nos fala também da vigilância, é o famoso orai e vigiai. Se eu estou vigiando os meus pensamentos, eu estou também orando e vigiai e orai. Isto já são duas palavras maravilhosas na nossa vida. Quanto mais vigilantes do nosso pensamento, melhor estamos. E melhor fazemos o nosso agradecimento. Estamos ali passando a nossa roupa, ou fazendo um almoço, e vigilante nos nossos pensamentos, para que eles não tenham uma queda vibratória. Eles estejam sempre com uma vibração alta, para que possamos receber em todos os nossos instantes o auxílio divino. E nos fala também sobre o autoconhecimento. Isso também é outra coisa muito importante, né? Nos conhecer, para que assim a gente possa entender melhor o outro. Tudo isto e mais outras tantas coisas que constam no livro, para o desenvolvimento do trabalho e da nossa evolução espiritual. Também são descritos muitas dificuldades existentes enfrentadas pelos médiuns vindos por espíritos obsessores. Ele também faz essa citação. Muitas vezes, o que ocorre? Nós temos aquele trabalho semanal, que é necessário o nosso comparecimento, porque a espiritualidade está nos aguardando, e de repente vem algum irmãozinho inferior aí buzinar no nosso ouvido: eu não vou, que eu estou muito cansada, eu não estou bem, eu estou com dor de cabeça, estou com alguma coisa. E o que a gente faz? Mas então acho que eu não vou no trabalho, não. É aí que nós precisamos ir, quando nós não estamos bem. Quando estamos com aquela dor de cabeça meia intermitente, né, que ficou o dia todo quase. Então, esses irmãos, esses espíritos obsessores, eles estão sempre à nossa volta, querendo nos atrapalhar e nos impedir a nossa ida a cumprir aquele compromisso que nós escolhemos e da qual nós fazemos parte. Portanto, isto tudo exige de nós uma grande responsabilidade, exige de nós uma ética, um comprometimento de todos nós, para todos os trabalhos. Quando aqui a gente fala da responsabilidade, do comprometimento, não é só com relação a esse tipo de trabalho mediúnico, mas a todos os trabalhos. A responsabilidade, quando ela está sempre conosco, dentro do nosso lar, no nosso trabalho de ganha-pão, no nosso vínculo social. Então, em todos os lugares, a grande importância da responsabilidade, do comprometimento, não é verdade? Evitando, claro, também que, às vezes, nesses tipos de trabalhos, a vaidade se torna um pouco exasperada por parte de determinados médiuns. Às vezes fazem isso até involuntariamente, porque a pessoa acha que trabalhando num trabalho desse porte, a pessoa às vezes se acha muito importante, muito vaidoso, muito vaidosa, né? Então também esse aspecto é colocado no livro, muito bem colocado pelo autor. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso tudo, com um orgulho também. A pessoa se sente altamente orgulhosa porque trabalha nesses trabalhos mediúnicos. Então isso é uma coisa de muito cuidado que a gente tem que procurar evitar. E não usar essa condição que nos foi dada, usando ela de uma maneira irresponsável da nossa capacidade, né? E temos que domar as nossas tendências,
Todos nós carregamos muitas vezes conosco tendências inferiores. Mas aqui está a doutrina que todos abraçamos para que a gente possa combatê-las. Não vamos conseguir consertar tudo do dia para a noite, mas podemos indo melhorando. Então, o quão importante é combater essas nossas tendências, né? Do Evangelho no Lar eu falei, na medida do possível, ou quase em sempre, fazer o bem em todos os momentos que surgem em nossa vida, essa possibilidade de ajudar ao outro. E o orai e vigiai, que eu já falei. E com isto, a nossa vibração, quanto mais importante é o nosso orai e vigiai, porque tudo acaba em volta do orai e vigiai, do nosso pensamento positivo, acaba tudo nós termos uma sintonia muito importante com o plano espiritual. E, obviamente, eles estão sempre conosco. O nosso anjo de guarda, o nosso mentor, espíritos de luz, eles estão sempre à nossa volta. Então, não há espaço para espíritos inferiores quererem tomar conta do meu pensamento ou do meu ouvido. O quanto isto é importante na nossa vida. Sempre esta sintonia e essa vibração superior que nós precisamos ter em todos os instantes. Vamos sair, vamos olhar se está tudo bem para a gente sair com o carro, está com a família, ou vai levar a família no médico, ou no hospital, enfim. Tudo isso necessário que faz parte do nosso dia a dia. E nós precisamos dessa ajuda espiritual. Eles precisam de nós, mas nós temos que estar sempre com eles, né? Então, o quão importante é esta sintonia vibratória, não só no trabalho, mas em todos os nossos instantes. E também, durante o desenvolvimento do trabalho, nos resguardar os excessos e narrativas desnecessárias. Às vezes, tem alguma colocação que algum trabalhador recebe e acaba se estendendo um pouco mais além. Então, ou falando um pouco mais além, vamos dizer assim. Então, é importante que tenhamos esta disciplina, né? Então, temos também que ter a autoeducação mediúnica. Não só a autoeducação, mas a mediúnica também, para que tudo transcorra tranquilamente. E sempre o hábito da nossa prece. Quanto mais sintonizados estivermos, mais abraçados estamos com o nosso mentor, com o nosso anjo de guarda, como eu sempre repito, com todas essas equipes espirituais. E ainda por fim, a gente não pode esquecer que a mediunidade é um grande canal de conexão com a espiritualidade, de se manifestar e de se desenvolver, porque existem vários tipos de mediunidade. E sempre com o auxílio, sempre auxiliando aos mais necessitados a se reequilibrarem. Mais uma vez, esse livro é um livro mais dirigido àqueles que trabalham com a mediunidade, mas pelos exemplos e por tudo aquilo que o autor e a espiritualidade trouxe a ele ali traz coisas muito importantes para o nosso dia a dia, independente da gente trabalhar nos trabalhos mediúnicos ou não, o porquê da sugestão novamente, né? E ele nos traz também orientações para todos nós de como agir com sabedoria, fortalecendo a nossa fé e a nossa conduta moral. Então, ele aborda muitos aspectos importantes do nosso dia a dia, independente da gente trabalhar ou não na parte mediúnica, são os trabalhos fechados. Independente de nós trabalharmos ou não aqui nos trabalhos abertos de salão, evangelho, vibração e passe. Então, ele traz assuntos muito importantes. Fica aí a sugestão, ele está num preço com 20% de desconto. Então, ali nós vamos encontrar bem mais conteúdos importantes também. E que a paz do Senhor esteja sempre dentro dos nossos corações. Então, assim, minhas irmãs, meus irmãos, nós vamos agradecendo a nossa querida Ana Araújo pela palestra que nos trouxe tantas informações, que
Que Jesus continue amparando essa nossa querida irmã, dedicada à nossa casa de paz e amor em Jesus, dedicada à doutrina espírita. Então vamos acalmando os nossos corações, aqueles que desejarem, podem fechar os seus olhos. Vamos nos unindo em pensamento, formando uma grande corrente de luz. E nesse instante, unidos e seguindo o nosso Mestre Jesus, unidos a esses espíritos de luz, os guias e mentores do Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor em Jesus, os guias e mentores deste trabalho de sexta-feira, os nossos anjos da guarda, nossos mentores individuais, e assim unidos, seguindo este caminho de luz, nós vamos fazer as nossas vibrações. Primeiramente, pelas urnas ali da frente, onde foram colocados nomes de pessoas queridas, encarnadas e desencarnadas, necessitadas de vibrações, de preces. E assim, continuando nesta corrente de luz, de mãos dadas, nós vamos vibrando pelo nosso planeta Terra, pelos doentes, os enfermos, aqueles que estão nos hospitais, nos leitos de suas casas, muitas vezes sem alguém que possa cuidar. Mas nós sabemos que nenhum de nós se encontra sozinho, porque Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos deu os nossos anjos da guarda, aqueles espíritos que são simpáticos a nós e que estão sempre conosco. Nós vibramos pelas crianças, as crianças que estão nos orfanatos, mas também aquelas crianças que estão em seus lares, muitas vezes rodeadas de coisas materiais, brinquedos, roupas, mas que necessitam de um auxílio, de uma palavra amiga, de alguém, de um pai, de uma mãe, de um irmão, que mostre que Deus é bom e que existe um caminho diferente além do materialismo. Vamos vibrar pelos jovens, para que eles não fiquem encantados somente também com as coisas materiais, em diversões que passam tão rapidamente e que podem levá-los a muitas quedas. Que esses jovens também possam ser orientados e ver que a vida vai além deste momento que vivemos aqui na Terra encarnados. Vamos vibrar também pelos países que se encontram em guerras, pelos nossos irmãos que estão em situação de rua. Vamos vibrar por aqueles que passaram por esse acidente, que desencarnaram, pelos familiares na Suíça, naquele incêndio, que eles possam ser recebidos, os desencarnados, pela espiritualidade, e que seus familiares e amigos possam ser consolados. E assim, depois de fazermos essa caminhada com Cristo, nós voltamos aqui para o salão do Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor em Jesus, onde os médiuns se prepararam e já estão a postos para aplicarem o passe, aplicarem essas vibrações também de luz. Esses irmãos que vão fazer
a doação juntamente com esses espíritos amigos, pelos médicos do espaço. E assim vão trazendo essa luz que cai do céu, juntamente com essas pétalas de flores perfumadas, começando pelo nosso coronário, onde fazemos essa conexão com a espiritualidade, e vão derramando essas luzes, essas flores, essas pétalas de rosa, fazendo essa transfusão de sangue, essa energia pelo frontal, no laríngeo, onde usamos para nossas expressões, para comunicação, vão chegando até o nosso cardíaco, e essa transfusão de energia vai nos deixando mais fortalecidos, vão sendo derramados tudo aquilo que necessitamos para o nosso corpo, para o nosso espírito, chegando ao esplênico, nos trazendo vitalidade, chegando até o nosso gástrico, equilibrando as nossas emoções. Essas energias de luz que são derramados para todos nós, nos acalmando. Esse passe magnético que nos deixa mais fortalecidos, ajudando a nos curar das emoções às vezes deletérias, chegando até o nosso genésico, onde temos ali as energias da sexualidade, dos desejos, que nós possamos usar essas energias para o bem, chegando até o básico. E essa luz vai nos envolvendo, nos trazendo tanta paz, nos revitalizando, nos fortalecendo. E assim, meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que nos acompanham de seus lares, através das mídias sociais, através da internet, nós vamos nos preparar agora para a fluidificação das águas. Aqueles que não trouxeram suas águas, não há problema. Vamos mentalizar as nossas águas em nossos lares, nossos filtros, a garrafa de água que colocamos ao lado da nossa cabeceira, aquele copo d'água. Porque os trabalhadores da espiritualidade, as equipes dos médicos do espaço, os enfermeiros, enfermeiras do espaço, Irmã Sheila, Dr. Bezerra de Menezes, os químicos e os biólogos vão retirando da natureza tudo aquilo que necessitamos, os remédios que necessitamos para o nosso corpo, para o nosso espírito, as ervas, e eles vão macerar essas ervas, esses remédios, e vão colocar em nossas águas. E assim vamos poder beber desta água, acompanhada também, se fazemos uso dos remédios receitados pelos médicos da terra,
nunca devemos deixar de tomar esses remédios, mas essa água vai nos ajudar a melhorar, a nos sentirmos mais fortalecidos, ajudando a nossa saúde física e mental. E assim, agradecidos por este momento, nós vamos passando a palavra ao nosso companheiro Cláudio, para que ele possa fazer a prece final. Graças a Deus. Bondosos irmãos, vamos elevar o nosso pensamento, primeiramente a Deus, nosso Pai, o Criador do Universo, a Jesus Cristo, nosso Divino Mestre, governador espiritual do planeta Terra, e a Maria, nossa Mãe Santíssima, agradecendo a todos e aos benfeitores espirituais pelo apoio que recebemos no trabalho desta sexta-feira. Trabalho que nos sustenta para que todos nós prossigamos em nossa jornada no plano terrestre com os corações repletos de fé e esperança, a fim de que possamos, ao fim desta jornada, alcançar aquilo que viemos buscar na terra, a nossa iluminação espiritual. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meus amigos, eu peço somente mais 2 minutos da atenção de todos. Nós temos aqui 2 livros, para distribuir. A notícia ruim é que vai ser um sorteio. A notícia boa é que as chances são muito maiores do que a Mega Sena da virada. Posso garantir isso a todos vocês. Bom, o título da obra, como eu já disse, é Bastidores da Mediunidade. Então nós vamos focar na letra B. Aqui no salão temos alguém que tenha o primeiro nome. De luz, paz e amor em Jesus.